Isso, tá. Aí do Meet ele desaparece, né? Tá. Bom, bom, pessoal, então na aula passada nós fizemos essa atividade de conectar as trincas, né? Você fez na mão essa conexão aí, né? Procurando os vizinhos mais próximos. Então, certamente você pode ter errado em algum ponto, mas a gente tem esse programa no computador que faz essa conexão, né? Respeitando o ângulo de abertura da trinca e entre os pontos daqui da origem da trinca até os cantos lá da superfície, e conectando você tem aí a geometria. Então, o que significa isso na prática? Significa que você tem um critério para a propagação da trinca irregular. Então, qual é a situação que nós temos? Existe a propagação irregular, que é usando esse critério do vizinho mais próximo. Existe a propagação da energia, que é quando você tem uma fratura, você tem vários critérios de fratura, que pode ser por fator de intensidade de tensão, pela energia de fratura, né? Pela tensão de fratura, pela propagação máxima. Então, tem vários critérios. Só que esses critérios, eles não criam uma rugosidade. Se o material ele for policristalino ou monocristalino, ele vai criar um caminho mais suave. E o que a gente vê na prática é que, na realidade, as fraturas nos meios irregulares, como esse daí, ela é totalmente fractal. Então, para criar esse caminho fractal, você tem que usar essa regra da extensão mínima. O que significa isso, vamos dizer, em outras palavras? Fica o seguinte, que você tem que juntar a parte geométrica da fratura, que seria a conexão dos pontos mínimos, com a parte da energia. Porque não existe nenhum critério de fratura. É melhor fechar lá para ficar batendo. Ou fechar ou abrir de uma vez. Não, pode abrir até o fundo lá. Empurra bem empurradão. Olha, isso. E a outra também, para poder não formar corrente. Abre as duas para não formar corrente de ar. Então, você precisa unificar esses critérios em um único, porque existe mais de 100 critérios de fratura. Então, até agora, nós não temos um único critério que satisfaça todos os materiais. Então, essa é uma pesquisa de uma situação que a gente tem que pensar, né? Em pesquisar nessa área também. Certo? Qual seria um critério fractal de fratura? Então, nessa situação aí, a gente já publicou alguns trabalhos. Tá certo? Então, agora nós vamos para uma próxima atividade. Né? É o seguinte, como a gente tem um grau de agitação aí, ó, uma trinca conectada aqui, deixa eu colocar uma ponteira aqui para você. Aí. Então, você tem uma trinca muito ruidosa, H01, aí esse ruído vai diminuindo e o H vai aumentando. Significa que quando H estiver próximo de 0, ela praticamente risca o plano todo. E quando ela é próxima de 1, ela vira uma linha reta. Tá? Então, existe um índice multifractal que ele funciona como se fosse o grau de agitação, que é o Q. Né? Ele é um índice que você vai atribuir conforme o cálculo que você vai fazer. E depois a gente vai ensinar também como fazer isso. Então, ele funciona como o inverso da temperatura. Né? E aí, esse H é esse expoente, né, de rugosidade, que é uma forma também de medir essa turbulência. Tá? Então, nós fizemos aí uma prática com os pontos, mas a gente não mudou o H, o grau de agitação. O que teria que fazer para mudar o H? É aumentar o número de pontos distribuídos aqui. Se for pontos mais rarefeitos, a trinca tem menos rugosidade. Se for pontos mais densos, né, maior quantidade, a trinca tem uma maior rugosidade. Tá bom? Opa, aqui voltou, foi para trás. Então, agora vamos aqui. Então, agora eu vou te dar um perfil real de uma trinca, certo? Essa aqui é uma fratura num concreto, que foi digitalizada, certo? Com uma escala aqui, ó, para você saber que tamanho que tem essa fratura.
Dessa digitalização, a gente pode usar essa regra das fatias, né, que você vai criando fatias na horizontal e na vertical, e você vai contando quantos quadradinhos pretos aparecem em cada fatia, e vai somando. Então, como é que atribui quadradinho preto e quadradinho branco? Quando a malha que você está superpondo coincide com a fratura, você pinta de preto. Quando não coincide, mantém em branco. E assim você vai fazendo essa contagem fractal. Isso é uma análise que você vai fazer, né, no caso aí da iniciação científica, para obter a dimensão fractal. Então, essa aqui foi feita numa situação e aqui em outra, tá? A gente tem fatias horizontais e fatias verticais. Tá certo? Aí, aqui nós temos novamente dois materiais. Aqui é um tijolo, né, tipo um argila, tá? E aqui é um concreto. Esse primeiro concreto, esse aqui, ó, você veja que mudou um pouco a rugosidade. O padrão, a maneira como a trinca se propaga tem a ver com o material. Existe uma característica, certo? Olha lá, mais duas fraturas de argila, tá? Foi feita uma barrinha de argila, foi fraturada. Você vê que tem lascas aqui, né? Isso às vezes prejudica a análise, né? Porque você gostaria que a trinca a superfície fosse conexa, não tivesse pedaços desconectados, né? E aí tem dois métodos que você pode usar para analisar, que é o box counting, que você pega uma trinca e vai reduzindo o tamanho dos quadrados. À medida que você vai reduzindo, você vai tendo uma precisão maior, e usando a mesma regra, toda vez que a trinca coincide com um quadrado, você pinta de amarelo. No caso lá era de preto, né? Aqui tá de amarelo para você ver a trinca que está no fundo. Aí você refaz de novo, aqui você conta, aqui você conta, aqui você conta e conta. Só que aqui você conta e faz um gráfico em função da escala. Aí você conta, põe outro ponto em função da escala. Outro ponto, aqui você teria 4 pontos num gráfico de escala por números. Certo? E aí esse número seria a quantidade de quadradinhos amarelos que corresponde ao comprimento da trinca. Você multiplica pela unidade que você usou, você tem o comprimento da trinca. E o comprimento real é aquele que vai tender essa malha cada vez menor, próximo de zero. Então você faz um limite. Então o cálculo fractal é um limite, né, desse quadradinho tendendo ao zero. Tá bom? Esse é o método box count. Então essa trinca aqui, ela está pronta e você pega o quadrado e joga em cima dela inteira. Certo? Agora existe outro método, né? Aqui de novo, né? Não sei por que está repetido essa malha. Agora aqui é o sandbox. No sandbox, o que acontece? Você já começa com os quadradinhos menores possíveis. E você já vai pintando, só que você não preenche toda a trinca. Você vai avançando, conforme você vai avançando, você vai contando. A vantagem desse método em relação ao outro, porque se a trinca ainda não está existindo, você pode criar uma forma dinâmica de acompanhar a trinca enquanto ela vai aparecendo. É claro que a trinca aqui já está no fundo, né? Mas aqui é como se ela não tivesse. Você imagina que ela não esteja e você vai montando a malha, estendendo à medida que ela vai se propagando. Esse aqui é um método que ajuda a fazer medidas dinâmicas, enquanto está acontecendo o fenômeno. Oi? Tem um software já que faz esse cálculo? Tem. Que seja gratuito ou para o estudante poder utilizar? Tem. A gente tem um software, mas como está bem desatualizado, talvez a gente encontre outro na literatura. Porque é daquele Windows antigo, sabe? Que pode ser que não funcione mais. Mas se ele atender para a gente começar a fazer um exercício, alguma coisa? Tá. Bom, aí, veja, tem esse método e esse outro aqui, que eu estava falando, né? Então, nesse aqui, ó, nesse anterior, a trinca toda já está pronta, né? E você reduziu a escala. Aqui não, a trinca ainda não está pronta, você está com a escala mínima e você vai aumentando a fronteira, tá? Então, esse aqui é dinâmico, esse é estático. O estático é a trinca, você pega uma trinca formada e faz essa análise. Nesse limite aqui, ó, deve dar igual a esse limite aqui.
Tá? Nesses dois limites, os valores devem coincidir. Porque está relacionado à precisão, né? Quanto mais. Os dois são bem refinados, né? Os dois últimos. Aquele lá é bem refinado. Agora sim, o que acontece? Como você tem que fazer um processo limite, esse daqui é importante para você saber qual é a escala mínima, né, que você identificou e depois você usa nesse. E nesse aqui você tem a precisão que você gostaria de ter, né? Sim. Tá? Mas se o processo é dinâmico, você tem um programa de computador que consegue fazer isso aqui, é muito melhor. Tá? Isso é questão de computação, né? No fundo é questão de computação. Tá? Aí veja só, o que nós vamos fazer? Uma atividade, extrair dados de uma trinca rugosa real. Tá? Então agora você pega a mesa ali, senta ali. Deixa eu dar uma pausa aqui na gravação.